Ano da Fé, Ano da Juventude. Foram essas as iniciativas que a nossa Irmandade de Nossa Senhora Auxiliadora, com toda a paróquia, escolheu para o grande ano 2013, a festa da nossa padroeira. Juntamos os dois temas, Ano da Fé, Ano da Juventude, e transformamos numa única realidade mariana. Maria, tão jovem, Maria, cheia de fé. Nesse ano 2013, a Igreja do Brasil e do mundo estará reunida no Rio de Janeiro para celebrar a Jornada Mundial da Juventude. Também a campanha da fraternidade foi inteiramente dedicada aos jovens nesse ano. Refletir sobre a situação em que se encontram os nossos jovens em nossa paróquia, em nossa arquidiocese, no Brasil e, em modo especial, em toda a nossa sociedade. Com esse impulso, refletimos muitas realidades da juventude, entre elas o extermínio da juventude e também a questão da redução da maioridade penal. Portanto, unindo esse tema da juventude àquilo que o nosso Papa Emérito Bento XVI conclamou a Igreja no mundo a celebrar o Ano da Fé. Desta forma, nós estudamos dentro do nosso novenário o Ano da Fé e estudamos o Ano da Juventude. Cada parte do Credo Niceno Constantinopolitano nos incentivou no decorrer desses 9 dias para a grande festa do dia 26 de maio. O creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Professamos assim a fé em um Deus Criador de todo o universo, um Deus que muitas religiões chamam de forma diferente, mas é um Deus único, Criador de todas as coisas que existem. Professamos também a nossa fé em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, nascido da Virgem Maria, que padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus que é Pai. Assim professamos a nossa fé num Deus que se encarnou, que se fez homem, viveu em tudo a nossa realidade humana, menos o pecado, e assim veio nos ensinar a sermos humanos, a sermos gente, e levar o homem à dignidade de deuses. Portanto, nós também professamos a nossa fé no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Nós culminamos essa nossa profissão de fé no Espírito Santo quando celebramos a grande festa de Pentecostes. Professamos também crer na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. A nossa Igreja, fundada por Jesus Cristo, a nossa Igreja, já que caminha milenarmente, é uma Igreja que é para o mundo a referência cristã. É a primeira Igreja cristã. Mas não é a única Igreja de Cristo. Nossos documentos da Igreja mostram hoje quantas igrejas surgiram depois da Reforma Protestante. De fato, existem muitas comunidades cristãs e nós, como igreja primitiva, como a primeira igreja cristã, respeitamos, acolhemos as manifestações cristãs para que um dia possamos ter, segundo o desejo de Deus, o desejo do próprio Cristo, um só rebanho, um só pastor, como está na oração sacerdotal de João 17. Que eles sejam um Pai, para que o mundo acredite. Que um dia todas essas divisões, separações, se acabem, para que nós possamos ser para o mundo não cristão um testemunho vivo da fé em Jesus Cristo,
que veio para unir os corações e não para dividi-los. Pois bem, nós também professamos a fé na vida eterna. Esta vida eterna que Deus preparou para todos nós sermos eternos. Porque o Pai, Ele preparou o homem para essa eternidade. Ele, que é um Deus trino e santo e eterno, deseja que nós, feitos à sua imagem e semelhança, não morramos, mas tenhamos em seu Filho Jesus a vida eterna. Várias vezes Jesus prometeu isso no seu Evangelho, quando disse: eu sou a videira e vós sois os ramos, quem permanece ligado a mim jamais vai morrer. Ele também disse na morte de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim jamais morrerá. Está lá no Evangelho de João, capítulo 11. Também no Evangelho de São João, nós encontramos no capítulo 6 o discurso eucarístico. E Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem come minha carne, quem bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa promessa da vida eterna é uma promessa de Deus para se realizar e se concretizar. Também professamos crer na ressurreição dos mortos. São Paulo nos dá muita força e embasamento para crermos nessa ressurreição dos mortos. Basta lermos as suas cartas, entre elas o capítulo 15 da carta aos Coríntios, onde ele diz: se Deus faz dos vegetais, que não são seus filhos, são criaturas, um fenômeno tão grande, quando você planta uma semente, planta um corpo e depois nasce um corpo novo, um corpo diferente, imagine como não será com seus filhos. Portanto, São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele retrata com muita exatidão sobre essa ressurreição. Bem como também a vida eterna e a ressurreição estão contemplados lá no livro dos Tessalonicenses, quando fala da importância de perseverarmos na fé, porque um dia nós vamos ter um encontro com o Senhor nos ares, um encontro no final dos tempos, quando nós seremos em Deus e Deus será em nós. Portanto, essa fé na ressurreição, na vida eterna, é uma fé que professamos desde os séculos primeiros. É bom refletirmos muito sobre esse credo que refletimos durante a festa da padroeira, porque ainda hoje vivemos o perigo das heresias. Esse credo nasceu nos 3 primeiros séculos para responder aos heréticos, Nestor, Ario e outras heresias, como o subordinacionismo, o patricionismo, que dizia que Jesus ora parecia Deus, ora parecia homem, mas nunca chegava a uma conclusão que Jesus era Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Então, o percurso que a igreja fez nos 3 primeiros séculos chegou a essa síntese teológica verdadeira, não só profissão de fé, mas uma verdadeira suma do que nós cristãos católicos cremos em um Deus que é unitrino, de um Deus que se fez pão, que nasceu da Virgem Maria, que morreu e ressuscitou, num Deus que é Espírito e que na sua unidade nos garante a vida eterna. Com isso, a igreja chega em 418, 425 a uma realidade única, sendo Jesus Deus, homem, sendo Jesus Deus, homem, Maria, enquanto mãe de Deus, homem, ela é mãe de Deus. E o primeiro dogma mariano nasce no Concílio de Éfeso, quando a igreja proclama Maria Theotokos, ou seja, mãe de Deus. Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Uma realidade que no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, 45, Isabel já havia proferido, quando disse
que honra receber a mãe do meu Senhor. Basta lembrar que quando o Novo Testamento foi escrito, o título de Senhor só era atribuído a Deus. Portanto, Isabel chamar Maria mãe do meu Senhor é reconhecer Jesus como Deus, como Senhor. A nossa paróquia teve a grande alegria, nesse ano 2013, de celebrar o novenário da padroeira com esse título, que não é um tema nascido de nossa paróquia. Faz parte de uma música das comunidades eclesiais de base, que diz: Maria tão jovem, Maria cheia de fé, Maria, mulher em pé. Maria, a mulher em pé. Terminando essa reflexão, convido você que irá acessar muitas vezes esse vídeo, eu peço a você que entre na luta com a gente, em favor dessa nossa fé que defendemos há séculos. Lute em favor da nossa juventude. A realidade hoje é muito dura para os nossos jovens, principalmente os jovens de periferia, os jovens pobres, os jovens negros, que muitas vezes sofrem pelas ruas todo tipo de intransigência, todo tipo de má compreensão. Muitas vezes nossos jovens negros e pobres são as principais vítimas de uma sociedade, de um sistema que não os adota, um progresso que não os adota e que os deixa à margem, com programas sociais que não respondem muito à nossa realidade. Ainda precisamos avançar muito. Já se fez alguma coisa, mas em vista das riquezas que esse país possui, deveria se fazer muito mais, porque muito mais dinheiro são desviados nas corrupções, nos falsos projetos e em poderes que não fazem do seu poder um serviço. Lute conosco, porque nossos jovens estão morrendo. Nossos jovens estão sendo literalmente exterminados em nossas grandes cidades. A redução da maioridade penal não é uma boa coisa. Quem quer colocar nossos jovens na cadeia são os principais interessados em limpar, entre aspas, as ruas, de ter os nossos jovens pobres e negros dentro de uma penitenciária, porque eles não têm capacidade de promover esse jovem para que eles desenvolvam toda a capacidade que eles têm. Eles esquecem que um dia foram jovens, que um dia também estiveram à beira de estar na marginalidade. Mas a diferença é que muitos dos nossos governantes foram filhos de berços de ouro, filhos de famílias que já nasceram praticamente na política. E por isso eles cresceram em berço de ouro, tiveram as melhores educações em colégios de grandes portes, tiveram as maiores oportunidades e esquecem que a marginalidade que existe é justamente fruto de um país que jamais repartiu, de um país que se omite em fazer justiça aos nossos jovens que estão aí em todos os cantos. A cidade de Salvador hoje é uma cidade que conta com um número muito grande de mulheres. O número de mulheres em relação aos homens é bastante grande. Acredita-se que seja 8 mulheres para cada um homem, não é? Então é um número muito distante. Não é só porque tem nascido muitas mulheres, isso não é verdade, mas é uma verdade única. É porque muitos dos nossos jovens masculinos, homens, estão sendo exterminados, não estão chegando aos 18 anos e por isso a cidade está com carência de jovens do sexo masculino em nossa cidade para crescerem, trabalharem e junto com essas meninas construir um mundo melhor. Termino invocando aquilo que está em Timóteo capítulo 4, versículo de 12 a 13. Ninguém te despreze por seres jovens. Ao contrário,
Torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, no modo de viver, na caridade, na fé, na castidade. Aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. O jovem tem muito potencial. Só é preciso que façamos com ele como fazemos com as plantas. Se enxertarmos, se adubarmos, se dermos possibilidade, eles crescem, eles tomam espaço e com certeza produzem deliciosos frutos para a nossa sociedade que desacredita no potencial da nossa juventude. Sonhe um dia que os que nos governarão terão sensibilidade e, de uma vez por todas, acabarão com essa ideia de colocar os jovens na prisão, mas de promovê-lo para que ele tenha dignidade. Obrigado.